Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Eu conheço uma moça na igreja que, quando pequenina, estava brincando com os irmãos e, durante um período dessa brincadeira, estava deitada no chão, de barriga para baixo, e um dos irmãos saltou nas costas dela, aliás, mais assim à volta da nuca, à volta do pescoço, e então, daí em diante, só teve problemas, coitada. Tem estado a médicos, teve problemas na coluna vertebral e nos músculos aqui, no sistema nervoso, de maneira que o pescoço dela é um em que só sofre dores permanentemente. Está permanentemente com coisas que põe nas costas para aliviar as dores, também não é permanentemente, mas bem frequentemente, porque também evita às vezes não estar sempre a tomar estas coisas contra as dores, porque tem outros efeitos perigosos também. Mas, basicamente, por muitos anos não conseguiu andar, por muitos anos agora anda um bocadinho, mas tem dores de cabeça terríveis, dia e noite, constantemente, não consegue estudar, e agora é uma adolescente. E ela vê aqueles que estavam com ela na escola, que estão a progredir, a ir para a frente, têm planos para a vida, pergunta a eles o que é que vais fazer, e ela, coitada, não consegue ter planos nenhuns para a vida, tem estas as dificuldades, não consegue andar, com dores terríveis, como mencionei, e por isso tem pensamentos negativos, pensamentos de ansiedade, pensamentos às vezes até de suicídio. Queridos irmãos, a vida não é justa, porque ela não fez nada de mal, não fez nada errado, foi alguém que fez uma coisa errada, saltou nas costas dela. Vocês sabem como as criancinhas às vezes fazem coisas que não pensam, e não foi culpa dela, e agora está a sofrer a vida toda. Por outro lado, vemos crianças que, quando nascem, com doenças que não têm cura. Porquê é que existem estas doenças? Porquê é que existem estas moléstias? Alguns, por exemplo, nascem com problemas cardíacos congénitos e, por causa da medicina, conseguem sobreviver e fragilmente, mas têm uma vidazinha assim um bocado frágil, mas acabam-se por se casar alguns e têm filhos e filhinhos, e depois um dia o coração não aguenta e morrem ainda quando a família é pequenina, e o sofrimento então continua para a sua esposa e para os seus filhinhos, porque não têm condições para viverem e suportarem a vida. E depois já o câncer. Porquê o câncer? O diabetes. Porquê o diabetes? Pessoas que estão cegas e a cegueira. Outros têm problemas nos rins, problemas no estômago, seja o que for. Às vezes uma pessoa está a guiar e está distraída, está uma mensagem aí no telemóvel, olha para o telemóvel brevemente e um descuido. Depois tem um acidente e machuca outra pessoa que não estava a fazer nada mal, mas essa outra pessoa depois sofre pela vida inteira, com dores e com dificuldades, com problemas de saúde, seja lá o que for. E essa pessoa que sofreu o acidente, não é o outro que olhou para o telemóvel, mas o outro que sofreu o acidente, não teve culpa nenhuma, não fez nada errado. A vida não é justa. Porque é que coisas ruins, irmãos, acontecem a boas pessoas. Leiam comigo, se faz favor, em Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Diz assim: Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prémio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes, a riqueza,
nem dos inteligentes o favor, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Ou, noutras palavras, a vida não é justa. A vida não é justa. Vê-se coisas que acontecem e, infelizmente, são muitas tristezas que existem aí. Vejam comigo, se faz favor, em Salmos 73. Salmos 73. Vamos começar a ler do versículo 3. Salmos 73. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sádio e nédio. Quer dizer, estes arrogantes, pessoas soberbas, não têm problemas, têm boa saúde, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Parece que tudo está a correr bem para eles. Parece que está tudo a correr bem para eles. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. São violentos, são arrogantes, são pessoas difíceis de estar com eles, mas tudo corre bem para eles. Tudo corre bem para eles. Vejamos também, continuando no versículo 7, os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos. Aumentam suas riquezas. Estes ricos ficam mais ricos. São arrogantes, têm pensamentos maliciosos e parece que tudo corre bem para eles. Com efeito, inutilmente, conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Isto é um pensamento que as pessoas podem perguntar. Então, por que é que eu estou a lavar as mãos? Por que é que eu estou a ser limpo? Por que é que eu estou a tentar a ser uma pessoa justa e santa? Quando vejo estas coisas todas. Vejo estas coisas todas. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã é castigado. Se nós que estamos a querer ser bons cristãos, temos estes sofrimentos todos. E os iníquos, está tudo a correr bem para eles. Tudo a correr bem para eles. A vida não é justa. Continuando no versículo 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isto ou isso, achei muito pesada tarefa para mim. Quer dizer, isto me magoa muito e não entendo. Não entendo porquê. Porquê é que estas pessoas que são pecaminosas, que são arrogantes, tudo corre bem para eles. E nós, que estamos a fazer as coisas de maneira correta, parece que estamos a sofrer injustamente. Leia então agora no versículo 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, porque pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Quer dizer, isto foi tão difícil aqui a Asaf para entender isto, que quase que caiu, que quase deixou o caminho correto da justiça. Aí está a pergunta. Porquê é que coisas ruins acontecem a boas pessoas? A vida não é justa. Ora, vejamos aqui alguns pontos. Primeiro, Deus não nos revela porquê é que certas coisas são permitidas a acontecer. Deus não revela porquê é que certas coisas
são permitidas por Deus a acontecer. Vejam Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem. Quer dizer, há certas coisas que estão encobertas que Deus não nos revela. Por isso há certas razões porque é que certas coisas acontecem que não entendemos e que não estão reveladas a nós. Porquê? Porém, as coisas que são reveladas pertencem a nós. E para quê? Pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei de Deus. Queridos irmãos, Deus não nos dá todas as razões, todas as explicações. Ele não tem que estar a justificar a nós. Vejam também Isaías 55. Isaías 55, versículo 8 e 9. Isaías 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz Deus. Nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Quer dizer, Deus não está a pensar ao nosso nível limitado, terreno deste mundo. Deus tem um pensamento muito mais alto e uma vista muito mais ampla do que nós. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, sim, o que você vê na terra aqui não é nada. Você vai para longe dos céus e olha para a terra, tem uma perspectiva completamente diferente. E assim como os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos. As minhas maneiras de fazer as coisas, diz Deus, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Mas uma coisa, precisamos ter confiança e fé. Aqui, vejam como Paulo descreveu isso em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas, sim, estes desastres, estes acidentes, estas tristezas, este sofrimento desta moça, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Aqueles que amam e que são chamados por Deus, tudo coopera para o bem. Deus tem um propósito, uma razão, uma meta, um objetivo. E tudo coopera para o bem. Temos confiança nisso? Temos fé nisso? Queridos irmãos, precisamos de entender que Deus tem um plano para a humanidade. O plano de Deus para a humanidade é para ter filhos e filhas dele. E por isso é necessário que nós tenhamos um arbítrio livre. E sabemos que o pecado causa o sofrimento. O pecado causa o sofrimento. Mas desde o Adão e Eva, o homem, isto é, a humanidade, quando digo homem estou a referir à humanidade, desde o Adão e Eva, tem rejeitado o caminho da vida, o caminho
da árvore da vida. E assim Deus dá ao homem a oportunidade de fazer as suas próprias escolhas, de conhecer, fazer as suas próprias decisões, do que é bom e do que é mau. E assim o homem tem que aprender a lição dura. A lição dura. Infelizmente, não entendemos porque é de todas as coisas. Mas um dia entenderemos. Mas o pensamento de Deus é muito mais alto que o nosso. E por isso, em primeiro lugar, Deus não nos revela porque é que certas coisas são permitidas a acontecer. Em segundo lugar, lembre-se, irmãos, não esteja surpreendido quando coisas injustas aconteçam a você. Não esteja surpreendido quando coisas injustas aconteçam a si. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. E principalmente quando os anos passam e ficamos mais idosos, este fogo ardente cresce, estas dificuldades crescem. E por isso não achem estranho o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-nos. Destinado a provar-nos. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O que Pedro está aqui a dizer é que tem que acontecer e vai acontecer. E por isso não esteja surpreendido quando estas coisas difíceis aconteçam a si, a você ou a mim. Não devemos estar surpreendidos, porque é uma grande provação. É um grande teste de fogo. E o Pedro está a dizer, vai acontecer. Vai acontecer. Por isso, Deus não nos revela porque é que certas coisas são permitidas acontecer. Segundo lugar, não fique surpreendido quando estas coisas injustas aconteçam a você. Em terceiro lugar, os cristãos não estão isentos da injustiça nesta vida. Os cristãos não estão isentos da injustiça nesta vida. Sim, Deus podia ter removido o sofrimento e a dor. Existe um tipo de doença que certas criancinhas não sentem dores. Nenhumas dores. Nenhumas. Por isso, podem cortar-se e não sentem dores. Podem estar a sofrer internamente com dores, mas não sentem dores. E isso é muito perigoso. Porque não aprendam a ter certos cuidados com o próprio corpo. E por isso, Deus podia ter removido o sofrimento e a dor, mas não o remove. E tem uma razão para isso. E tem uma razão para isso. E por isso os cristãos não estão isentos de injustiça nesta vida. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 11, que é o capítulo da fé. Hebreus capítulo 11, e aí se vê vários exemplos da fé. E vejam, por exemplo, começando no versículo 32. Hebreus capítulo 11, versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de David, de Samuel e dos profetas. Não posso estar a descrever estas histórias em detalhes, uma por uma, os quais,
Por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Vê-se aí que Deus fez uma intervenção especial por estas pessoas. Vejam no versículo 34. Extinguiram a violência do fogo. Escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força. E fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Vê-se aqui vários casos em que Deus fez uma intervenção especial por estas pessoas. Mas muitos outros não receberam essa mesma intervenção especial. Mas muitos outros não receberam tal intervenção especial. Veja, por exemplo, continuando a ler aqui no versículo 35. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e as açoites, e sim de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Isto é, morreram com dores terríveis na fé. E Deus não interveniu por eles. Não houve intervenção por eles. Cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Sim, quantos tiveram o pescoço cortado por uma espada e coisas assim. Cristãos andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Vemos que nem todos, aliás, talvez, possivelmente, que muitos mais, sofreram e não foram isentos de injustiça nesta vida. Mas morreram na fé. Versículo 38. Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Entende aí? Estas pessoas eram incrivelmente preciosas a Deus. Incrivelmente preciosas. O mundo não era digno para eles ou para elas. E sofreram injustiça na vida. Cristãos que não foram isentos desta injustiça na vida. Queridos irmãos, aí está o ponto. Nós simplesmente não entendemos a grandeza do que Deus tem preparado para nós. Os seus pensamentos são muito mais altos do que nós. Deus nos revela tudo e Deus tem os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos e nós não entendemos muitas das coisas. Vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo está aqui a dizer, tenho por certo, tenho a certeza absoluta que estes sofrimentos não podem ser comparados. Os sofrimentos deste tempo,
desta vida não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Entendemos? Pura e simplesmente é que nós não conseguimos compreender a grandeza da glória do que Deus quer nos dar. E por isso o que Paulo está aqui a dizer é que estes sofrimentos são um pingo d'água comparado com o que Deus nos quer dar. Não são nada. Não são nada. Sim, para nós são muito grandes. Mas não entendemos. Porque não, estes sofrimentos não podem ser comparados. Os sofrimentos desta vida, nesta vida, que parece injusta, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Veja no versículo 17. No versículo 17 do mesmo capítulo, Romanos 8. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. Vamos herdar como membros da família de Deus. É como seus filhos. São membros da sua família e estão a herdar as mesmas capacidades como os pais. Está claro, inferior, mas do mesmo género, do mesmo tipo, da mesma glória. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Cristo senta ao lado do Pai, somos co-herdeiros com Cristo. Se, pequena palavra, se, mas muito importante, se com Ele sofremos, se sofremos como Ele sofreu, se também com Ele seremos glorificados. O sofrimento que Cristo teve por nós, doloroso como foi, não é comparado com a glória que Ele tem agora. O sofrimento que nós temos agora não é para ser comparado com a glória que nós vamos ter se nos mantivermos fiéis até ao fim. Continuando a ler, no versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que é a criação que espera em expectativa? Sim, você pode pensar que várias coisas, não é? Não estou a dizer que nenhuma das coisas seja incorreta. Pode ser, olha, este mundo físico, a beleza da natureza, espera para ser um mundo ainda mais belo no futuro, quando os filhos de Deus forem revelados. Mas que mais é parte da criação de Deus? Não são os anjos? Foram criados por Deus? A ardente expectativa da criação, que inclui, está claro, os anjos, a expectativa deles. A ardente expectativa angélica aguarda a revelação dos filhos de Deus. E sim, está claro, não estou a dizer somente evangelho, as coisas físicas, tudo. Diz assim, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou.
na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Aí está claro, está a falar das coisas físicas que se podem corroir, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Toda a criação geme e suporta angústias até agora. Toda a criação. E não somente ela, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Nós que somos cristãos. Por isso nós cristãos não estamos isentos do sofrimento. Não estamos isentos da injustiça nesta vida. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, como devia de ser, a palavra grega representa filiação de filhos, a redenção do nosso corpo, aguardando para virmos a ser filhos e filhas de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Queridos irmãos, vamos ser filhos de Deus. Veja comigo, se faz favor, aqui em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, começando a ler do versículo 1. Vede que grande amor, amor é muito mais do que ver as pessoas a sofrer e não fazer nada por causa disso. É porque há um propósito, uma coisa melhor depois disto. Uma coisa melhor. Que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto, e na realidade, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu ele mesmo, não conhece o Pai. O mundão não conhece o verdadeiro Deus. Não conhecem quem Deus é. Amados, agora somos filhos de Deus. Sim. Continuando a ler, diz, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Somos filhos de Deus, somos gerados filhos de Deus, gerados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas ainda não somos o que viremos a ser. Porque viremos a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus. Vamos ser filhos de Deus, herdeiros de Deus. Sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo vier, seremos semelhantes a Cristo. Vamos ser semelhantes a Deus, ao Pai e ao Filho. Vamos ser semelhantes. Ser do mesmo género. Nós, você e eu, agora somos semelhantes uns aos outros porque somos humanos. Somos do género da humanidade. E por isso somos semelhantes uns aos outros. Temos esta semelhança porque somos seres humanos. Mas quando Jesus Cristo se manifestar, aqueles em Cristo vão ressuscitar, vão ser transformados em seres espirituais e vão ser semelhantes a Ele, do mesmo género, da mesma qualidade que Jesus Cristo é. Hoje em dia somos da qualidade, hoje em dia, somos qualidade humana, seres humanos. Quando ressuscitarmos, vamos ser daquela qualidade de seres da família de Deus. Versículo 3. E
a si mesmo, se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Se você tem esta esperança, se você consegue visualizar este golo, isto vai dar a você, com a ajuda do Espírito Santo, uma motivação para vencer as fraquezas da carne. Porque as fraquezas da carne são muito fortes, são muito grandes, e nos puxam para baixo. A nossa responsabilidade é vencer até ao fim. Precisamos da ajuda de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Precisamos da ajuda de Deus através do seu Filho. Precisamos desta ajuda, porque sozinhos não conseguimos fazer. Precisamos do poder de Deus para vencer. Mas precisamos de ter na mente esta esperança. E se tivermos esta esperança, vamos nos purificar, vamos esforçar contra as pressões do mundão, contra as festas deste mundo que são pecaminosas. Vamos lutar para não cair. Vamos lutar para não beber e ficar bêbados. Vamos lutar para não fazer pecados. Vamos lutar para sermos puros. Seja qual for a sua fraqueza, vamos lutar. Você vai lutar contra a sua fraqueza. Eu vou lutar com a minha fraqueza. E você tem que manter isto constantemente em mente. Versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado, que vive neste caminho de prática do pecado, permitindo estes pensamentos errados, permitindo estas tentações, também transgride a lei. Por pecado é transgressão da lei. Por isso, temos que manter bem focado na nossa mente o golo para sermos filhos de Deus. É o que vamos ser. É o que somos. Mas ainda não somos o que vamos parecer ser, como diz aqui. Ainda não se manifestou o que devemos de ser. Mas temos de ter isto em mente para nos dar a esperança, para nós fazermos o que precisamos de fazer para mantermos-nos puros. Para não estarmos a praticar o pecado. Versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. A primeira vinda de Cristo foi para tirar os pecados. E em Jesus Cristo não existe pecado. E por isso, versículo 6. Todo aquele que permanece em Cristo, não vive pecando. Não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Sim, às vezes caímos, mas temos que nos levantar e temos que viver de uma maneira que não é pecando. Temos que viver de uma maneira pura. Queridos irmãos, coisas ruins acontecem a pessoas. Porquê? Talvez essa pergunta não seja a pergunta que devemos ter. A pergunta que devemos ter é: o que é que devemos de fazer para lidar com a injustiça? O que é que devemos de fazer para vencer a fraqueza da carne? O que é que devemos de fazer para não sermos apanhados por estas coisas que acontecem e deixarmos a nossa mente e as nossas emoções serem levadas para baixo por causa destas coisas terríveis que acontecem? E por isso o quarto ponto. O primeiro é que Deus
não nos revela porque é que certas coisas estão a acontecer. Segundo, não esteja surpreendido quando coisas injustas acontecem a você. Terceiro, você como cristão não está isento. Mas agora em quarto, como é que vamos lidar com a injustiça? O quarto é que precisamos de enfrentar ou confrontar a injustiça de uma maneira madura. De uma maneira como adultos maduros. 1 Pedro, capítulo 4. Estávamos aí há pouco. Agora vamos continuar então. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, que acabamos de ler. Acabamos de ler, amados, não achei estranho o versículo 12, o fogo ardente, que é para provar, não é uma coisa extraordinária, porque vai acontecer, mas no versículo 13 diz, pelo contrário, em vez de vocês e eu sermos emocionalmente puxados, isto é terrível, está a acontecer a mim, precisamos de dizer aqui, alegrai-vos, na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Lembra-se quando eu li em Romanos 8, se sofremos com Ele. E por isso diz, alegremos-nos porque somos co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Queridos irmãos, precisamos ter uma atitude madura acerca disto. Uma atitude adulta, madura, perfeita acerca disto. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Da glória e de Deus. Não sofra você, porém, ou nenhum de vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor. Você não esteja a sofrer porque você está a quebrar as leis de Deus. E depois diz, as pessoas são duras porque estão a dizer-me que não posso fazer isto. Não. Diz assim, nenhum de vós não esteja a sofrer como assassino, ou como ladrão, ou malfeitor, ou como uma pessoa que se intromete em negócios de outra pessoa. Não esteja a meter o nariz na vida das outras pessoas. Com fofocas e seja lá o que mais. Não esteja a meter-se nos assuntos privativos das outras pessoas. Mas, se você está a sofrer como um cristão, isto é, injustamente, se você está a sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, isto é, por essa parte. Em nome de Jesus Cristo. Glorifique a Deus, porque está a fazer coisas para a glória de Deus. Porque está a sofrer. Se sofremos como Cristo sofreu, seremos glorificados como Ele. Seremos co-herdeiros. Dê glória a Deus. Veja Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 43. Mateus 5, versículo 43. Mateus 5, versículo 43 a 48. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, diz Jesus Cristo, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Amem aquelas pessoas que estão a fazer injustiças na sua vida, que estão a causar dificuldades na sua vida, que estão a perseguir você. Amem essas pessoas. Versículo 45. Para que então estão a tornar-se, por causa dessa atitude madura, por causa dessa atitude adulta, nessa situação difícil, então estão-se a tornar filhos do vosso Pai Celeste.
Isto é, estão a imitar as características e os atributos e as bem-aventuranças do nosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vira chuvas sobre justos e injustos. Porque se você ama os que amam a você, que recompensa é que você tem? Que recompensa é que você tem? Não fazem os publicanos também o mesmo? Não fazem as pessoas que cobrem impostos a mesma coisa? Não fazem os políticos a mesma coisa? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Não fazem o mundão também o mesmo? Olha, são muito bons uns para os outros, porque se amam uns aos outros. Mas nós temos que amar os nossos inimigos. Nós temos que amar aqueles que fazem coisas duras para nós. Por isso diz, sede perfeitos. Como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede perfeitos. Isto é, sejam pessoas maduras, adultos, maduros, perfeitos. Precisamos de enfrentar a injustiça de uma maneira madura. Este é o quarto ponto. Precisamos de enfrentar a injustiça de uma maneira madura. Em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 21. Portanto, diz Pedro, ou porquanto, para isto mesmo fostes chamados. Por que você foi chamado para a Igreja de Deus? Para sofrer por outros. Porquanto, para isso mesmo fostes chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Cristo sofreu por nós, nós devemos seguir os passos dele, o exemplo dele. Por isso, fomos chamados. O qual Cristo não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, Jesus Cristo, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Sofreu injustamente por nós, para que nós, mortos para os pecados, vivemos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Por suas chagas fomos sarados. Emocionalmente. Espiritualmente. Esta é a razão por que somos chamados. Sim, há ocasiões em que devemos defender o nosso caso, como por exemplo, Paulo vê-se em Atos 22, 25, que estavam a dar açoites. Ele disse, é lícito açoitar um romano? Sim, ele defendeu a sua posição. Mas o ponto aqui é que nós precisamos, como cristãos, enfrentar a injustiça nesta vida de uma maneira madura. O quinto ponto, queridos irmãos, é que Satanás é o autor da injustiça. Sim, Satanás é o autor da injustiça. Quando Satanás veio a conhecer o plano de Deus, ele disse, o que Deus está a fazer de homens do pó para serem superiores a eu, isso não é certo, isso não é justo.
ele foi o primeiro que pensou que os caminhos de Deus eram injustos. E por isso rebelou-se. Foi um rebelde, tornou-se um maligno. E está a lutar contra Deus e causar este sofrimento no mundo todo. É um agente que causa sofrimento. E por isso a nossa pergunta não deve ser, como eu disse, porque coisas ruins acontecem aos bons, mas a nossa pergunta deve ser, como é que vamos reagir ou lidar com a injustiça? E já falámos que devemos enfrentar a injustiça de uma maneira madura. Entendemos que Satanás é o autor da injustiça. Esse é o 5º ponto. E 6º, nós devemos ser pessoas integrais, direitas, completas, perfeitas, justas. Veja aqui em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Versículo 1. Diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Não podemos discriminar, não podemos estar a fazer distinções entre pessoas, como diz no versículo 4. Porque diz, vocês fizeram distinções entre pessoas. Vocês discriminaram umas pessoas das outras. Diz assim, se vocês estão a fazer, diz no versículo 9, estão a fazer acepção de pessoas, estão a cometer pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Por isso, precisamos ser pessoas justas. Vejam, por exemplo, na lei aqui em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 13 a 15. Deuteronômio, capítulo 25. Deuteronômio, capítulo 25, 13 a 15. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Isto é, não terás duas medidas. Terás peso íntegro e justo. Efa integral e justa. Para que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Nós precisamos ser pessoas justas, integrais, direitas. Não tratar pessoas de maneira diferente. Precisamos ser justas, integrais. Precisamos de enfrentar a injustiça de uma maneira madura. Precisamos reconhecer que Satanás é aquele que causa a injustiça e está a inspirar o caminho pecaminoso. Mas, por outro lado, como um ponto final, devemos de ser gratos, porque esta vida não é justa. Não pode ser isso. É porque a graça de Deus não é o que nós merecemos. A graça de Deus é imerecida. Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. O que é que nós merecemos? O que nós merecemos, queridos irmãos, de acordo com Romanos 6, 23, é a morte. A justiça para nós é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Justiça para nós é a morte. Mas a graça de Deus é imerecida nesta vida. A graça de Deus é acima da justiça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna.
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos continuar e concluir o que estávamos a ler em Salmos 73. Salmos 73, quando começamos. Salmos 73. Continuando a ler no versículo 16. Em só refletir para compreender isto, achei muito pesada a tarefa para mim, porque este arrogante, estas pessoas pecaminosas, tudo corre bem para eles. Tudo corre bem para eles. E eu que estou a tentar a fazer as coisas corretas, parece que tudo corre mal. Coisas ruins estão a acontecer aos bons. A vida não é justa. Depois diz, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que me pus perto de Deus. E depois entendi, atinei o ponto final. Porque ao fim de tudo vai haver justiça. Ao fim de tudo, Deus é justo. Versículo 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados. Ao fim, vão ser assolados, totalmente aniquilados de terror. Talvez não nesta vida, mas na ressurreição, todos vão ser julgados de acordo com as suas obras. Como, continuando a ler então aqui no versículo 2, diz assim, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, porque pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Aqui, Asaf estava a dizer, eu quase caí quando vi a injustiça. Mas graças a Deus, entrei no santuário de Deus, me aproximei mais de Deus, me arrependi, me pus mais perto de Deus e Deus me deu a entender o fim deles, o ponto final. Vejam então aqui no versículo 22. Todavia, estou sempre contigo. Por causa disso, eu vou manter perto de Deus. Vou manter perto de Deus. E tu me seguras pela minha mão direita, para eu não cair. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. E depois me recebes na glória. Sim, ao fim disto tudo, depois, ao fim de tudo, vai haver glória. Vamos ser glorificados, vamos ser herdeiros de Deus, vamos ser glorificados com Cristo. Veja no versículo 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Quanto a você, quanto a nós, precisamos estar perto de Deus. Precisamos estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho a minha confiança, ponho a minha fé, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos que Ele faz. Sim, Deus está a permitir estas coisas temporariamente, mas vai haver justiça ao fim. Precisamos nos aproximar mais perto de Deus, porque, ao fim de contas, Jesus Cristo morreu uma morte injusta. A vida não foi justa para Ele. Graças a Deus. Por causa disso, nós podemos receber a salvação. Graças a Deus, porque Deus sofreu
injustamente por nós, nós podemos ter a salvação. E por isso o importante não é o que acontece a você. Sim, esta vida temporária não é justa. Sim, este mundo é um mundo do maligno. Sim, coisas ruins acontecem aos bons. Sim, temos que sofrer pelos outros, tal como Deus Pai e Jesus Cristo sofreram por nós. Mas o importante é como eu e como você reage. Como é que nós reagimos ao que nos acontece? Vingança, raiva, amargura, pensamentos suicidas. Não é o procedimento correto. Veja em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, versículo 13. Tiago capítulo 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria. Mansidão, gentileza, humildade, ser maleável na sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Porque não é digno proceder quando temos o coração invejoso, temos amargura no nosso coração, inveja amargurada, sentimento facioso, em mentirem contra a verdade. Isso é a maneira do mundão. Mas a sabedoria de Deus lá de cima não é dessa maneira. Porque essa não é a sabedoria de lá de cima. Essa sabedoria em que se vê vingança, raiva, amargura, pensamentos suicidas, é diabólica. É terrena, animal e demoníaca. Porque, diz no versículo 16, pois onde há inveja e sentimento facioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria de Deus, lá do alto, é pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingir, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Queridos irmãos, precisamos fazer paz com todos. Precisamos fazer paz até conosco. Quando coisas ruins acontecem a nós, precisamos estar calmos, em paz conosco. E sim, em paz com Deus. Pois Deus só quer o nosso bem. Ao fim disto tudo, vai haver uma grande recompensa. Porque vamos herdar Deus. E vamos ser co-herdeiros com Cristo. Por isso, em todas as situações que você esteja, tudo tanto quanto possível, seja um pacificador. Pois ao fim vai haver justiça. Entretanto, lembre-se, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.